Vamos lá, pessoal. Então, dando sequência, vamos trabalhar agora com as características do inquérito pessoal. Vocês têm aí no material de vocês as características elencadas, uma a uma, porém sem estarem discriminadas, cada uma delas. Então, por que eu fiz assim? Porque vocês vão fazer as anotações complementares aí ao material de vocês. Eu vou falando aqui, vocês vão anotando aí, vou fazer então as orientações aí, as descrições a respeito de cada uma das características do inquérito, ok? Vamos lá para a primeira. O inquérito policial, ele tem uma das características é o fato de ser escrito. Por que é importante falar de uma coisa tão óbvia? Porque em que pese o artigo 9º do CPP dispor lá que todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, nesse caso, rubricadas pela autoridade, nada impede que esses meios de prova produzidos através desse procedimento preliminar à ação penal, que é o inquérito, sejam produzidas por meios eletromagnéticos, tá? Por meios digitais ou audiovisuais, tá? Hoje em dia a tecnologia está aí para isso, então a gente vai ter muitas formas de documentar esse inquérito que não somente por escrito, assinada e rubricada pela autoridade policial, mas também por os meios tecnológicos disponíveis, ok? A segunda característica é o fato dele ser inquisitivo. O inquérito policial ele não está sob o crivo do contraditório, tá? Então, a autoridade policial não é obrigada a aceitar diligências que sejam formuladas pela defesa. Isso está lá no artigo 14 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, tá? O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade policial, tá? Então, isso reforça a natureza inquisitiva, tá, do inquérito policial, e além disso, o fato dele ser inquisitivo, não ofertar contraditório, faz que o artigo 107 do CPP, já vou chegar lá, 107 do CPP, fale o seguinte: não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Então, não pode se opor suspeição à autoridade policial, alegando que é amiga ou inimiga do investigado, tá? Justamente porque não há contraditório no IP, tá? Tem uma exceção a isso? Tem. É a Lei 13.445 de 2017, em seu artigo 48. Então, vou repetir. A lei que trata do inquérito instaurado pela APF, pela Polícia Federal, para expulsão ou deportação de estrangeiro. Então, lá no artigo 48 dessa lei, 13.445 de 2017, há previsão expressa de contraditório, tá? E ampla defesa nesses casos aí desse inquérito instaurado para determinar a eventual expulsão aí de estrangeiro ou deportação de estrangeiro, tá? Além disso, nós tínhamos uma hipótese de contraditório na lei dos crimes falimentares, que foi revogada, então não temos mais essa exigência, tá? Ainda falando na questão do inquérito policial ser inquisitivo, temos que observar a questão do acesso aos advogados dos autos do inquérito policial, tá? Ou de qualquer outra investigação que não seja o inquérito policial. Então, atualmente, nós temos o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi recentemente reformulado pela Lei 13.245 de 2016, e atualmente, então, no seu artigo 17, inciso 14 do Estatuto da OAB, diz que é direito do advogado, vou ler aqui para vocês, examinarem qualquer instituição responsável por conduzir conduzir, percebam, qualquer instituição responsável por conduzir investigação, inclui todas aquelas pessoas, aqueles entes que a gente falou lá no início, tá?
não só a polícia judiciária, mas também o próprio MP, CPIs e etc, tá? Então, é direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. O que o Estatuto quis dizer? Que nada impede que o advogado compareça ao órgão policial e tire fotos do inquérito policial, ou compareça ao MP e tire fotos do PIC, né? Então, cópia ou, né, um acesso por meio digital aí, ou se for um inquérito digital, que atualmente na própria Polícia Civil e na Federal já é assim, os autos de inquérito são todos digitalizados, a gente não tem, em breve não teremos mais na Polícia Civil e já não temos mais em outros estados, inclusive, a peça física do inquérito policial. Então, esse acesso inclui também o acesso eletrônico, tá? Outra questão aqui, tá? O artigo 7º, parágrafo 10º do Estatuto da OAB, fala que nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14, que a gente acabou de ler. Então, vamos entender isso aqui. Se o inquérito não é sigiloso, o advogado pode ter acesso mesmo sem procuração. Se o inquérito é sigiloso, né, está sob segredo de justiça, daí a procuração se torna necessária, tá? Que mais? O parágrafo 11 desse mesmo artigo 7º aí, diz o seguinte, isso é bem importante. No caso previsto no inciso 14, que a gente já falou, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentada nos autos, quando houver risco do comprometimento da eficácia, eficiência ou finalidade das diligências, tá? E essa disposição aí do parágrafo 11, ela vai na mesma linha da súmula vinculante, a súmula 14 do STF, que permite ao defensor o acesso aos elementos já documentados no inquérito policial. Isso é uma coisa muito evidente, né? Nem precisaria a lei dispor, mas a lei dispõe mesmo assim, né? Que é a cultura da nossa legislação brasileira, dispor tudo nos mínimos detalhes. Mas é evidente que a autoridade policial não vai dar acesso para advogado de uma escuta em andamento, né? De uma interceptação telefônica em andamento, de um pedido de prisão preventiva em andamento, de um pedido de busca e apreensão que ainda não foi providenciado, né? Então, é isso. A autoridade policial só vai dar acesso ao defensor público ou defensor constituído do investigado quando essas provas já tiverem sido devidamente documentadas e quando isso não puser mais em risco a investigação, tá? Inclusive, a autoridade policial pode pedir a determinação do sigilo para esse inquérito policial quando achar necessário. Só atentando para uma questão, a questão do sigilo, que também é uma característica do inquérito policial. A gente tem dois tipos de sigilo, em seguida a gente vai falar disso, tá? Vamos falar ainda dessa questão do acesso aos autos, do acesso para o defensor constituído ou público, acesso aos autos, tá? Mais uma questão aqui interessante que deve ser mencionada aqui para vocês, que é o seguinte, tá? O advogado, quando não tiver acesso aos autos, ele pode impetrar um mandado de segurança, ou até mesmo um habeas corpus, tá? Ou postular, fazer uma petição ao juiz para que ele possa ter esse acesso, então, aos autos. E quando eu falo autos, não é só do inquérito, é de qualquer investigação, tá? Qualquer modalidade de investigação criminal que não somente o inquérito, tá? Mais uma questão importante aqui que interessa para nós sobre a participação do advogado durante o inquérito é o seguinte: a mesma Lei 13.245 de 2016, vou repetir, Lei 13.245 de 2016, ela acrescentou o inciso 21 no artigo 7º do Estatuto da Ordem, tá? Inciso 21 do artigo 7º, e colocou como direito do advogado o seguinte: assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente,
de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração. Letra A, apresentar razões e quesitos. A letra B foi vetada e é isso, tá? Agora, o que interessa aqui para nós, tá? Esse dispositivo, ele não impõe a presença obrigatória do advogado nos atos da investigação criminal. É um direito, não uma obrigação a ser observada pela polícia judiciária ou pelo MP ou por quem quer que esteja presidindo uma investigação criminal, tá? Então, é direito do advogado, ele tem direito se assim ele o requerer. Então, ele está lá, o cliente dele está lá para ser ouvido, ele tem direito de acompanhar. Agora, se a autoridade policial não tem que ir intimar o advogado de todo e qualquer ato do inquérito policial, tá? Até porque não prevalece no inquérito policial os princípios processuais penais da ação penal, tá? Então é isso, o advogado tem direito, mas não é isso que eu quero que vocês marquem, uma imposição legislativa, ok? Uma outra característica aqui, então, a terceira característica aí do inquérito policial, deixa eu só acompanhar aqui pelo material de vocês, né? Nós falamos que ele é escrito, falamos que ele é inquisitivo e agora vamos falar a terceira característica, que é o fato do inquérito ser dispensável, tá? Por que o inquérito policial é dispensável? Porque é evidente, né, pessoal, se o MP, titular da ação penal, ou mesmo a vítima, quando ela for titular da ação penal, tiver elementos de investigação suficientes, não vai ser necessário formalizar uma investigação criminal através de um inquérito, tá? Então, se o MP já tiver os elementos para tanto, ele denuncia mesmo sem a necessidade de inquérito policial, mesmo sem o inquérito policial, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Imaginem uma investigação administrativa, tá? Um crime contra o fisco, um crime tributário, e o próprio fisco, a própria Receita já fez a investigação toda e encaminhou esses dados todos, essa papelada toda para o Ministério Público, imputando um crime financeiro ou tributário para alguém. Para que o MP vai ter que pegar isso tudo e encaminhar para a Polícia Judiciária para a instauração de inquérito se ele já tem os elementos, né? Então, ele poderá já de imediato proceder à denúncia para ser encaminhado ao Judiciário para a instauração da ação penal, tá? Aqui eu vou fazer uma observaçãozinha minha, pessoal, que é o seguinte: quando o MP tem esses elementos, ele já de imediato, então, propõe a denúncia. E se o MP não tem esses elementos, via de regra, ele requisita para a Polícia Judiciária a instauração do inquérito, tá? Mas aí eu pergunto para vocês, o MP pode investigar, não pode? Então, via de regra, quando os fatos chegarem para o Ministério Público, o que impediria do Ministério Público investigar, né? Então, isso é só uma reflexão, uma provocação que eu faço, porque se o MP quer investigar, eu acho que ele não pode escolher o que ele vai investigar. Então, chegou para ele a notícia de um crime, cabe a ele investigar, senão fica muito fácil, né? Imaginem a Polícia Judiciária escolher, não, isso aqui eu não vou investigar, isso aqui eu vou, isso aqui eu não vou, né? Isso aqui eu vou deixar para lá, né? A Polícia Judiciária tem a incumbência de investigar todo e qualquer fato criminoso que chegar ao seu conhecimento e que for de ação penal pública incondicionada, que não depender da vontade de ninguém para ser processada a investigação, certo? Então, com o MP também deveria ser assim. Ou então, o MP deveria ter regulamentado quais são os crimes que vai investigar, né? Senão, se é para escolher os crimes, fica muito fácil, tá? Então, deixando bem claro, eu não sou contra a investigação pelo MP, não sou mesmo, tá? Mas eu acho que tem que haver uma regulamentação, que até hoje não teve, de quais são os crimes, tá? Até porque eu posso estar investigando, autoridade policial, investigando um traficante, e o MP investigando ao mesmo tempo, tá? Aí eu tô com uma campana, tô com gente campanada ou infiltrada lá dentro da organização criminosa para investigar esse traficante, e o MP com uma investigação paralela à minha, que não fica subordinada a ninguém, né? Não tem uma fiscalização externa, como o nosso trabalho de polícia judiciária tem, somente fiscalização interna pelo Conselho do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, e aí daqui a pouco ele pede uma busca e apreensão e atrapalha a investigação de 6 meses, 1 ano, enfim, só um caso hipotético, mas para dizer que eu entendo que deve haver uma regulamentação,
quais vão ser os crimes que o MP vai investigar, porque daí eu não vou investigar esses crimes, né? Se é crimes de corrupção, se é crimes contra políticos, contra quem quer que seja, prefeitos, enfim, então o MP vai investigar e eu, né, tiro meu time de campo, né? A Polícia Judiciária não vai se preocupar com a investigação desses crimes, tá? Não pode ser, agora uma crítica suave, não pode ser só os crimes que dão resultado midiático que o MP pode investigar, tá? Isso é opinião minha, assim, eu acho que tem que haver essa regulamentação quanto antes para conferir, inclusive, segurança jurídica para as investigações no geral, tá? A próxima característica é a característica da discricionariedade, tá? O inquérito policial, ele não tem um procedimento pré-estabelecido como tem o processo penal. O processo penal tem atos concatenados, tem um rito que deve ser observado expressamente, de forma categórica. Qualquer inobservância do rito no processo penal pode gerar uma nulidade, tá? No inquérito policial isso não acontece. Por quê? Porque não há um rito pré-definido. É a autoridade policial que vai determinar quais serão os atos que serão feitos e em que sequência esses atos serão feitos, tá? Por isso mesmo que a autoridade policial não é obrigada a realizar diligências que tenham sido postuladas pela parte ré, né, ou por qualquer interessado aí na investigação, tá? Tem duas exceções? Tem duas exceções. Primeira, a autoridade policial é obrigada a atender requisições do Ministério Público e do judiciário, do juiz, tá? Então, não pode se negar a atender, a menos que sejam requisições de coisas ilegais, né? Aí a autoridade policial não é obrigada a cumprir determinações ilegais. E, além disso, a realização do exame de corpo de delito nos delitos que deixam vestígio também não é um ato discricionário. A autoridade policial tem que providenciar o exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto, tá? Nos delitos que deixam vestígios, então é obrigatório, a realização é obrigatória do exame de corpo de delito. O que é o exame de corpo de delito direto? No homicídio, por exemplo, o exame de corpo de delito direto é o exame do cadáver, é o laudo de necropsia. Agora, se eu não tenho cadáver, nós vamos fazer um exame de corpo de delito indireto, através de outros elementos, fotografias, gravações, vídeos, né, depoimentos, outros elementos que possam dar suporte para essa análise, então, do corpo de delito. Mas aí sim é obrigatória a intervenção da autoridade policial, não fica a seu critério realizar ou não esse exame de corpo de delito, tá? Isso tá no artigo 184 do CPP, só vamos acompanhar a leitura lá. Artigo 184, tá? Diz assim: salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária o esclarecimento da verdade, tá? Então, artigo 184 do CPP reforça isso que eu tô falando para vocês, que no caso do exame de corpo de delito, a autoridade policial não pode escolher se vai fazer ou não, ok? A próxima característica do inquérito policial é o fato dele ser indisponível, tá? Por que o inquérito policial é considerado indisponível? Gente, pelo simples fato de que a autoridade policial, após a instauração do inquérito, não pode mandar arquivá-lo. Um inquérito policial instaurado não pode ser arquivado pela autoridade policial. Está lá no artigo 18, vamos para ele lá, artigo 18 do Código de Processo Penal, tá? Desculpem, 17, por favor, artigo 17. O artigo 17 diz: a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito, tá? O 18, que eu estava pensando nele, diz o seguinte: depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, ou seja, é só o juiz que pode arquivar, reforça o 17,
Por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então vamos resumir esses dois, já que eu estou falando dos dois. O 17 diz o seguinte: instaurou inquérito, está lá instaurado, está movimentada a investigação criminal, não pode mais a autoridade policial arquivar esse inquérito pura e simplesmente. Tem que remeter para o juiz, que obviamente, como o nosso sistema é acusatório, atualmente o juiz vai fazer o quê? Encaminhar essa investigação para o Ministério Público para que ele decida, então, se vai propor a ação penal, ou mesmo assim, ele pode não concordar com o arquivamento do inquérito policial, ele pode determinar novas diligências, ou ele pode sim determinar o arquivamento do inquérito policial, tá? E depois que tiver sido arquivado, então que quem vai arquivar de fato é o juiz, depois que tiver sido arquivado, a autoridade policial pode reabrir as investigações? Pode, mas desde que hajam fatos novos, tá? Fatos novos, com prova nova. Então, a autoridade policial pode pedir a reabertura do inquérito policial e isso acontece, tá, pessoal? Já aconteceu N vezes. Vou dar um exemplo aqui de um crime de estupro. A menina foi estuprada e não sabia quem era o autor do crime. Era uma pessoa que ela desconhecia, tá? Ela foi abordada em via pública aqui em Erechim e foi estuprada e não sabia quem era o indivíduo, que era uma pessoa estranha. Foi tentado várias diligências, inúmeras, diversas, no sentido de identificar quem teria sido esse autor de um crime tão grave, né? Foi produzido retrato falado, uma série de coisas, várias tentativas de reconhecimento fotográfico, reconhecimento pessoal, uma série de diligências e nada foi possível. Esse inquérito foi encaminhado para o fórum, então, sem indiciamento, né? Para ser arquivado por falta de autoria. Porém, posteriormente ao arquivamento pela autoridade judicial, essa vítima assistindo uma matéria na TV, uma prisão de um indivíduo que naquela época podia a gente mostrar o rosto, né? Não tinha lei de abuso de autoridade, então foi identificado o indivíduo, foi mostrado o rosto e ela viu esse indivíduo na TV sendo preso por um outro crime e no Jornal do Almoço, e aí ela se deu conta que era aquela pessoa, nos procurou na polícia, e aí sim ela disse, é fulano. E aí a gente pediu então o desarquivamento do inquérito policial, porque foi descoberto, então houve um fato novo que nos trouxe a autoria delitiva. Ok? Então, por isso que a característica que a gente está comentando é de que o inquérito é indisponível, né? Porque ele não pode, depois de instaurado o inquérito, determinar o seu arquivamento, tá? O que pode acontecer da autoridade policial, lá no final do inquérito, não indiciar alguém, porque entende que se tratou de um fato atípico, porque entende que se tratou de um fato atípico formalmente, né, ou atípico materialmente, exemplo, o princípio da insignificância. Tem gente que entende que não, que a autoridade policial não pode reconhecer o princípio da insignificância. Isso é discussão meramente teórica, porque na prática todos os dias as autoridades policiais arquivam inclusive ocorrências policiais pelo princípio da insignificância, tá? Não se preocupem que eu não vou instaurar inquérito para apurar o furto da caneta Bic, tá? Então isso acontece todos os dias em todas as delegacias do país inteiro, quer a doutrina queira, quer a doutrina não queira, tá? Que mais? Ou seja, há um distanciamento, então, do que entende a doutrina, que fica discutindo, teoricamente, se a autoridade policial pode ou não pode arquivar a ocorrência policial por questão de atipicidade material, por aplicação do princípio da insignificância. Enquanto eles discutem, a gente continua arquivando diariamente, porque não faz o menor sentido. Nós somos, vocês viram na lei 12.830, que eu comentei lá no início das nossas aulas aqui, dos nossos vídeos aqui sobre investigação, que a autoridade policial é carreira jurídica, é essencial ao sistema de justiça, é composta por integrantes que passam em provas de concurso de provas e títulos, e não faz o menor sentido a autoridade policial não poder fazer esta análise, sob pena de qualquer computador fazer o trabalho da autoridade policial, não precisar ter ninguém atrás dele, né? Outra questão que também nos interessa diz respeito à não instauração do inquérito. Se o inquérito é indisponível, significa que a autoridade policial, quando toma conhecimento de um fato criminoso, que é de ação penal pública incondicionada,
a autoridade policial é obrigada a instaurar o inquérito policial, certo? Certo. Mas aí vem a questão, de novo, do princípio da insignificância, tá? E tem também a questão dos reconhecimentos das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, tá? Aqui também tem uma discussão na doutrina que entende que a autoridade policial não pode reconhecer legítima defesa, por exemplo, né? Ou outra questão afeta as excludentes, tá? Aí eu entendo que a autoridade policial, quando estiver acreditando que houve uma legítima defesa, vai ter que, de qualquer maneira, instaurar o inquérito, porque só vai chegar a uma conclusão lá no final de que aquele fato foi efetivamente cometido em legítima defesa quando tiver o inquérito instaurado e aquele fato apurado, tá? Mas aí se ele apurou o inquérito se ele instaurou o inquérito para apurar se foi homicídio ou se foi uma conduta em legítima defesa, aí ele não pode mais arquivar, porque aí sim, de fato, o inquérito é indisponível. Ok, pessoal? Vamos nos encaminhando para o final aqui das características. Nós temos ainda a característica do sigilo. O inquérito policial é sigiloso, tá? Esse sigilo, ele é no interesse da sociedade, está no artigo 20 do Código de Processo Penal. Diz assim: a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, esse sigilo é o chamado sigilo externo, tá? Sigilo interno, obviamente, que nós não podemos deixar de dar conhecimento aos fatos que estão no inquérito para o promotor de justiça, o MP, e o Poder Judiciário, o juiz, tá? Então, esse sigilo é externo e ele pode ser restringido no caso da defesa, né? Tem a súmula vinculante 14 do STF, que a gente já comentou, então, sobre essa questão do sigilo, tá? Provas que estão sendo produzidas, evidentemente, não vão ser dado vista à defesa, né? Até por uma questão de que se eu der vistas para a defesa numa prisão preventiva que eu acabei de representar ao juízo, eu vou estar frustrando a minha ação, né? Por uma questão óbvia, portanto, tá? Oficialidade. O inquérito policial é oficial. Por que o inquérito policial é oficial? Porque ele é atribuição da Polícia Judiciária, órgão oficial do Estado Democrático de Direito, tá? Está lá no artigo 2º da Lei 12.830 de 2013, que diz que as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza pública, essenciais e exclusivas do Estado, tá? Então, essa é a característica da oficialidade. Além de ser oficial, o inquérito policial tem a característica da oficiosidade, ele é oficioso. Por que ele é oficioso? Porque ele é instaurado de ofício, por isso que ele é oficioso. A autoridade policial que tomar conhecimento de um fato de ação penal pública incondicionada tem a obrigação de instaurar o inquérito policial e movimentá-lo de ofício, independentemente da requisição ou da manifestação de quem quer que seja, tá? Está no artigo 5º, vamos procurar aqui rapidinho, artigo 5º, tá? Inciso 1 do CPP. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. Tá aí a característica do nosso inquérito policial no que diz respeito à oficiosidade, tá? Evidente que nos crimes que a ação penal não for de iniciativa pública incondicionada, ou seja, depender da autorização de alguém, quando depender da representação da vítima, evidente que a autoridade policial não poderá instaurar inquérito policial sem essa autorização, sob pena de estar burlando uma condição de procedibilidade, tá? Qual seja a representação da vítima. Entendo que isso gera, inclusive, abuso de autoridade. Então, eu não posso instaurar um inquérito policial, que é de ação penal pública condicionada à representação, sem que essa representação da vítima venha, porque senão eu vou estar agindo sem uma exigência de uma condição de procedibilidade, que é a representação, tá? A última das características, para encerrar o nosso vídeo aqui, é a autoritariedade. Autoritariedade não significa autoritarismo, tá, pessoal? Então, só significa única
única observação a fazer aqui é que quem dirige o inquérito policial é uma autoridade pública. Está lá no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal e no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830 de 2013. Vou repetir. Está lá no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal e no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830 de 2013. É o delegado de polícia que preside o inquérito policial e ele é uma autoridade pública, ok? Com isso a gente encerra as características do inquérito policial.